Meus diletos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra o 7º dia da 8ª de Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no relato das aparições de hoje, Marcos faz como que um apanhado geral para provar ali que o Senhor de verdade ressuscitou. Primeiro, ele faz referência à amorosa, obediente, disciplinada e determinada Madalena, Santa Maria Madalena. Madalena, uma amiga próxima de Nosso Senhor, a qual foi muito perdoada por Deus e por isso muito amou o Senhor. Primeiro, ele faz referência a essa figura graciosa da igreja. No primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Vejam aqui. Muito foi amada, muito amou. E o amor fez com que Maria Madalena tivesse a alegria de receber a visita de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua aparição. É importante a gente ter como uma coisa muito clara em nossa mente. A primeira testemunha da ressurreição é Pedro, enquanto chefe da igreja, enquanto primus inter pares, ou seja, primeiro entre todos os apóstolos, entre os religiosos, entre os apóstolos, ele é o primeiro. Entre os leigos, ela é a primeira. E um dado no Evangelho de Marcos hoje nos chama a atenção, porque Maria Madalena vai anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Os seguidores de Cristo choravam. Por quê? Porque ali viam como que o primeiro fracasso da igreja, como que o grande fracasso de Jesus. Eles não entendiam como aquele que eles depositaram a fé, entregaram a vida, aquele que eles confiavam totalmente e que o seguiam de todo o coração e que o amavam de verdade, havia morrido. Como pode? E agora, o que será de nós? E Madalena vai, anuncia ali a eles que ele estava vivo, e ela viu, mas eles não quiseram acreditar. Minha gente, olha, parem e pensem um pouquinho. Ontem, antes de ontem, saiu o novo censo da Igreja Católica. Aumentou no mundo 1 bilhão, se não me falha a memória. Não. A quantidade de católicos do mundo agora é 1 bilhão e 300 milhões de católicos. A igreja, mais um ano que aumentou o número de fiéis. 9 dioceses foram criadas, mais 3 circunscrições eclesiásticas, ou seja, equiparadas à diocese. Mas esses 1 bilhão e 300 milhões de católicos, nenhum deles recebeu
a visita de Cristo ressuscitado. Todos eles seguiram a Jesus por ouvir falar, por receberem o anúncio. E esse anúncio foi passando de geração em geração. E há 2000 anos que nós anunciamos ao mundo que Cristo Jesus ressuscitou. Há 2000 anos atrás, há 2000 anos que nós anunciamos que aquele acontecimento de 2000 anos atrás é atualíssimo. E não é preciso que ele apareça glorioso para nós. Basta o anúncio da Dabá, basta o anúncio da palavra de Deus. Basta a igreja, que é minha mãe, dizer: ele ressuscitou. E eu, enquanto batizado, enquanto cristão, devo aceitar de bom grado e crer na palavra da igreja, que é palavra de Deus. Maria Madalena anuncia. Aqui ela é a imagem da igreja. Maria Madalena vai ser imagem do povo de Deus, depois imagem da igreja. É a única que tem essa alegria de ser colocada como imagem da igreja, assim como Nossa Senhora. Duas mulheres do Novo Testamento são vistas como imagem da igreja. Maria, imagem de uma igreja obediente, totalmente entregue a Deus e toda pura, imaculada, sem mancha. Maria Madalena, imagem de um povo infiel e que depois se converte e entra no prumo. Por isso, essa história dos 7 demônios aqui que dela saiu. As duas imagens da igreja. E Madalena aqui, ela anuncia: ele estava vivo, eu vi. Ele está vivo, eu vi. Mas os discípulos ali não quiseram acreditar. Só que o bonito é que Jesus aqui aparece também a outros dois com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Que aparência é essa aqui? É claro. Que aparição é essa aqui? É claro que para nós é a aparição dos discípulos de Emaús. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. É Nosso Senhor colocando as bases da igreja, que nós devemos acreditar em sua ressurreição, pela palavra proclamada, anunciada, que é palavra de Deus. Lembremos-nos que, no início, Deus criou tudo através de sua palavra, e viu que tudo era bom. Livro do Gênesis, primeiros capítulos. E aqui Deus recria tudo também a partir da sua palavra, que é anunciada pela igreja. Ele ressuscitou. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Só que ele aparece aos discípulos e já aparece brigando. Vai repreender aqueles homens. Por quê? Pela falta de fé. Um problema que nós temos hoje em dia. Quantos estão dentro da igreja e estão passando por esse problema aqui? Falta de fé. Por quê? Porque nós recebemos a fé, mas nós devemos pedir a Deus a graça da fé. E é aqui o que muita gente não consegue entender, e eu busco o tempo todo traduzir isso aqui. Tem gente que diz assim: se eu tivesse mais fé, eu rezava mais. Só que é justamente o contrário.
Eu devo rezar mais para ter mais fé. Eu devo rezar mais para poder aumentar a minha fé. Porque a fé, sendo uma virtude teologal, eu devo implorar a Deus, eu devo pedir a Deus a graça, que essa virtude cresça no meu coração e que eu seja assim cada vez mais dele. A mesma coisa aqui, a dureza de coração. Os homens do século 21 não são diferentes dos homens dos tempos de antanho, ou seja, dos tempos de Cristo. Nós temos ainda pessoas que têm uma dureza tão grande de coração que chegam a ser indiferentes à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, mesmo em meio a essa falta de fé, mesmo em meio à dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Parece uma coisa aqui meio que ilógica. Como é que nosso Senhor vai mandar esses homens que têm falta de fé, que têm dureza do coração, a anunciar que ele havia ressuscitado? Não seria mais lógico, primeiro, esses homens eles aumentassem a fé primeiro? Não deveriam eles primeiro crescerem na fé para depois irem anunciar o evangelho? Só que aqui tem uma coisa fundante no anúncio, no querigma. O que é? O anúncio é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos unicamente instrumentos. Nós somos unicamente instrumentos da graça de Deus. Muitas vezes nós estamos quebradiços. O nosso coração muitas vezes está em pedaços. A nossa fé muitas vezes está abalada. Lembremos-nos, por exemplo, a Santa de Calcutá, a Santa Madre Teresa, que no seu testamento espiritual, no seu diário, ela diz uma coisa que no primeiro momento chocou o mundo, quando ela disse assim: durante quase 40 anos, eu não senti na minha vida a presença de Deus. E aí o mundo se chocou, porque como pode uma mulher que testemunhou tanto Jesus Cristo, que anunciou o evangelho com amor, cuidando daqueles mendigos leprosos da Índia, conseguir fazer um trabalho tão bonito, se sentindo meio que distante de Deus, ou melhor, vazia de Deus, numa escuridão. Só que o belo e o bonito está aqui. E é o que alguns católicos e alguns protestantes não conseguem entender. A gente vê muitas vezes o sentimento querendo conduzir a minha fé. Ou melhor, um sentimentalismo. Eu vou ali porque eu me sinto bem. Uma vez eu lembro que eu perguntava a uma pessoa que tinha deixado a fé católica e passado para outra igreja protestante. E aí eu perguntava à pessoa assim: mas por quê? E ela me disse assim: porque lá eu me sinto bem. E eu perguntava e dizia assim: e você acha que Cristo se sentiu bem na cruz?
Não é o estar bem que deve nos conduzir, o bem estar bem, não. Quem deve nos conduzir é a fé, é a clareza da fé. E graças a Deus, depois, com o tempo, essa pessoa retornou à vida cristã. Alguém que eu conheço há muitos anos. Mas, vejam aqui, não é o sentimentalismo, mas é de verdade a minha fé racional, onde eu devo, enquanto cristão, compreender que devo crer na Igreja de Jesus Cristo, na sua ressurreição, nos seus ensinamentos para a minha salvação. Nunca se viu os cristãos querendo viver uma fé tão cômoda como nós temos no século 21, onde o reino de Deus, onde a nossa fé se colocam, ou melhor, colocam na última instância. Depois de tudo, eu faço isso. Não. E por que, padre, Madre Teresa continuou fazendo o seu serviço? Porque ela estava buscando a Deus. Eu lembro de uma vez, ou melhor, eu lembro quando eu li as obras completas de Santa Teresinha, que tanto me ajudaram. Santa Teresinha, numa linguagem muito pueril, as mulheres que têm uma sensibilidade de coração muito grande deveriam ler as obras de Santa Teresinha, né? Tantos escritos amorosos ali. Santa Teresinha diz assim: Nosso Senhor, como gosta de brincar, de esconde comigo. Fica como que aparecendo e desaparecendo. E é assim ao longo das nossas vidas. E é assim ao longo do nosso viver. E nessa busca constante, no anúncio do Evangelho, mesmo sem estarmos totalmente preenchidos de Deus, o anúncio nos ajuda a nos preencher em Deus. E é por isso que Ele enviou aqui a igreja. Vão, anunciem a todo mundo o Evangelho, a toda criatura. Essa é a missão do catequista, de anunciar Cristo ressuscitado para as crianças. Dizer às crianças, dizer aos jovens, que Cristo está vivo e é o Senhor e juiz da história que nos conduz. É esse brilho nos olhos que nós devemos ter para anunciar à criança de que o reino de Deus se faz presente, porque Cristo está em nosso meio e nos conduz santamente rumo aos céus.